Olá, mais uma vez bem-vindos ao nosso programa Café com José, o Caminho. E aqui estamos mais uma vez da Igreja de São Paulo em Brookfield. Vamos levar mais uma mensagem em português e em inglês e, portanto, uh, vamos recapitular aqui um bocadinho aquilo que falámos na semana passada. E na semana passada falámos, portanto, sobre o céu, o que é que era o céu. Portanto, a Bíblia não nos dá não nos diz muito sobre isso, dá-nos uma ligeira introdução e portanto falámos que a nossa mente tão pouco pode descrever aquilo, a realidade, transcende a nossa inteligência e nós humanos portanto, não temos capacidade, porque nós somos verificável, nós somos people desta terra até este momento e coisas do céu. E disso como se lembraram que o Senhor disse a Nicodemus, e se eu vos falar das coisas aqui da terra não entendeis, como é que vós entendeis se vos falar do céu? E portanto mesmo o nosso Senhor disse isso a nós, que era muito difícil entendermos, e por isso não nos dá grandes revelações sobre isso. Hoje, por sua vez, vamos falar do bom pastor. O bom pastor, portanto, esta imagem do pastor e das ovelhas é muito comum no Antigo e no Novo Testamento, como os profetas Isaías, Ezequiel, o profeta Jeremias, todos falam das ovelhas como fossem, portanto, nessa altura, a casa de Israel. E, portanto, já tenho a minha Bíblia no Evangelho de São João e vou ler esta passagem que Jesus, portanto, disse sobre o bom pastor e, portanto, vou ler portanto, do verso 9 portanto, ao verso 16. Aqui, portanto, vou começar a ler na minha Bíblia. Portanto, isto vem do capítulo 10 do Evangelho de São João. E o Senhor diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, portanto este é o título da mensagem. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário, que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E quando o lobo as arrebata e dispersa, porque é mercenário e não se importa das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-me. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco e também tenho que as conduzir e ouvirão a minha voz e abraçam o rebanho e o seu pastor. Palavra do Senhor. E portanto, como eu disse, aqui, portanto, no seu público ministério, portanto, o nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, a Bíblia diz que talvez cerca como neste Evangelho, que o Senhor foi 3 vezes a Jerusalém pela a festa da Páscoa, portanto, da Páscoa judaica, e, portanto, presume-se que o seu público ministério foi cerca de 3 anos, mas os outros Evangelhos dão mais a hipótese que fosse um bocadinho menos esse tempo. E, portanto, no seu público ministério, Jesus andou com as ovelhas da casa de Israel e, portanto, viajando com elas, e, portanto, Jesus conheceu as suas ovelhas intimamente e, portanto, e depois, com o decorrer do tempo, desse tempo, talvez 3 anos, algumas dessas ovelhas conheceram-no também intimamente. E, portanto, aqui a analogia, as ovelhas, portanto, somos nós, ou nessa altura, portanto, nessa altura do público ministério de Jesus Cristo, eram os seus discípulos e aqueles que o seguiram, e, portanto, a casa de Israel. Portanto, como as ovelhas com o seu pastor, elas, portanto, tinham que reconhecer a sua voz e, portanto, como eu li nesta passagem, o Senhor disse: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem-me e, portanto, seguem-me. E, portanto, ele próprio se intitulou. Noutra passagem, como sabem, esse Salmo 23, que toda a gente o conhece, portanto, nem todos aqueles que acreditam e são cristãos conhecem esse Salmo, e os judeus, portanto, é um Salmo até o público em geral conhece. O Senhor diz também que é o bom pastor, e, portanto, quem é que faz
a menção que esse título pertence foi Nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, mesmo nesta passagem que eu acabei de ler. Quando as ovelhas ouvem a voz do pastor, portanto, está a imagem do pastor e as ovelhas, que não, porque o que é que são as ovelhas? Ele dá a imagem que somos nós, portanto, as ovelhas por natureza não são, como sabem, não é um animal muito esperto e, portanto, muito fácil se perde portanto, por isso precisa sempre de alguém que as guie e, portanto, como o pastor, pois seguem e vós que tiveram rebanhos e sabem, alguns de vós sabem bem que as ovelhas precisam de alguém que vá à frente delas para ensinar o caminho, para levá-los às pastagens e, portanto, quando as ovelhas obedecem à sua voz e, portanto, à voz do pastor, e, portanto, as ovelhas sabem que o seu pastor as guiará, providenciará pastagens e proteção, e, portanto, pois nós somos como as ovelhas, é precisamente o ponto que eu quero chegar, que necessitamos de responder quando o pastor nos chama, e, portanto, o que é que o pastor nos diz? Que, pois se os nossos ouvidos, portanto, não ouvem quando o pastor nos chama, o que é que acontece? Poderemos não receber a proteção que ele nos promete, a direção, como as ovelhas precisam de direção para ser guiadas, e, portanto, a providência, a providência que tudo aquilo que precisamos para o dia a dia. E porquê? Porque como não ouvimos a sua voz e não damos atenção. Portanto, esta passagem é sobretudo para aqueles que estão crentes no Senhor e aqueles que o seguem. E, portanto, o primeiro ponto desta mensagem, portanto, o bom pastor arriscou tudo o que era necessário pelas suas ovelhas e, portanto, o que era o bom pastor, como ele disse no Nosso Jesus Cristo, pondo a sua vida em risco para defender o seu rebanho até ao ponto de dar a sua vida, portanto, pelo seu rebanho. 5 vezes neste capítulo, só neste capítulo 5 vezes que Jesus, no capítulo 10 do Evangelho de São João, que vocês devem ler, e portanto Jesus proclamou que daria a sua vida pelas suas ovelhas. Pois as suas palavras são bem claras e cheias de verdade, tudo o que o Senhor diz é verdade. O bom pastor iria sacrificar a sua vida pelas suas ovelhas, e estas palavras indicaram que ele iria até ao ponto de cumprir aquilo tudo que tinha prometido. Portanto, qual foi esse ponto que iria até à morte da cruz, assim como ele o fez. Prometeu e não só prometeu, como executou e, portanto, tudo aquilo que ele prometeu veio a passar e acontecer, portanto, pela sua morte na cruz em Jerusalém. Embora Jesus tivesse o poder e a autoridade para sacrificar a sua vida, para nós, portanto, também tinha autoridade para tornar a tomá-la, que ele disse que tinha esse mandamento que recebeu do Pai, e, portanto, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus, tanto como morreu, tinha o poder de tomar a sua vida, assim como tu. O que é que isso quer dizer para nós? Que é a sua ressurreição da morte, e, portanto, tinha o poder, para vir depois ressuscitar, depois como ressuscitou ao terceiro dia. Jesus também, no verso 10, como eu li, ele disse que eu vinha para que tinham vida em vida abundância. Ora, este verso é um dos versos muito mal, são cotados muitas vezes, o sentido, portanto, o que é que Jesus... Eu vim para que tenham vida em abundância, muitas vezes penso, portanto, que vida em abundância é ter muito dinheiro, ter isto, ter aquilo, muitas possessões e isto, mas, portanto, o fundamental, portanto, o que é que necessitamos, e vós que sabem quando nós lemos o credo, portanto, e que dissemos, acreditamos no Espírito Santo, aquele que dá a vida, portanto, o que é que Jesus disse? Venho-vos dar a vida, portanto, vida através do Espírito Santo, portanto, ele diz-nos que a vida, portanto, e o que é a vida do Espírito Santo? É uma vida com propósito, portanto, a vida... Portanto, Jesus disse, eu vim para que tenham vida em abundância, como eu disse. Portanto, pensando sobre a qualidade de vida que Jesus Cristo nos trouxe, há uma grande diferença naquilo, portanto, só viver, ou como disse, tanto entre uma vida com propósito, como eu disse, e, portanto, abundância, ou simplesmente só existirmos, portanto, estar aqui nesta terra só para, portanto, comemos, bebemos, trabalhamos e isto é só, não, mas há mais do que isso, e, portanto,
eu te disse, eu vim para que tenham vida em abundância, vida espiritual, sobretudo, e portanto, Jesus não somente veio para termos pulso no coração, ter a vida, o coração a bater, a bombear o sangue para as artérias, veias e artérias, mas veio também para que nós tivéssemos uma qualidade de vida. Qual é essa qualidade de vida? Inclui a alegria, portanto, como é um dos dons do Espírito Santo, a liberdade, e portanto o propósito, a paz que ele prometeu, dou-vos a minha paz, e o propósito, portanto, isso são os dons do Espírito Santo, que ele disse que é precisamente ter um propósito de vida para vivermos. E como é que temos o propósito? Quando fazemos a vontade do Senhor. Ele tem todos temos todos os indivíduos, e especialmente aqueles que acreditam nele, ele tem um propósito, tem uma missão aqui nesta terra para que todas nós diferem de uns para outros, mas todos temos um papel a desempenhar no Evangelho, e portanto, portanto nós não precisamos de esperar até ao ponto de chegarmos um dia ao céu para obtermos isso. Portanto, isto são os dons do Espírito Santo, como nos Galatas nos diz a carta de São Paulo aos Galatas: paz, alegria, liberdade. Portanto, tudo isso faz parte da promessa, quando o Senhor nos disse que faz parte dessa vida abundante. E portanto, pois Ele oferece-nos portanto, uma qualidade de vida diferente daquela que nós temos, portanto, uma vida com propósito, uma vida que, portanto, que começa nesta terra. E portanto, não é, como eu disse, não é necessário estarmos à espera do céu para obtermos isso, porque isso é uma promessa que Ele nos fez, e todos aqueles crentes, vós que me estáis a ouvir, sabem que isso é verdade. Isso. Portanto, nós podemos sempre ter a decisão de não obedecermos ou irmos à nossa vontade, não à vontade do Senhor. E portanto, como o bom pastor, como as ovelhas se dispersam e se perdem, e nós podemos estar nessa situação também, para que não estar na vontade do Senhor, e portanto começarmos a tomar decisões sobre nós pessoalmente, e normalmente essas decisões sempre sempre trazem maus resultados, porque é muito fácil sair da vontade do Senhor e portanto sairmos do caminho reto, portanto como o pastor nos quer levar. E portanto, esta é precisamente a mensagem. Vamos sumarizar, portanto, aquilo que falámos. Portanto, o que é que o bom pastor? O bom pastor, portanto, a interpretação do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu primeiro sou bom pastor, dou a vida para as minhas ovelhas. Ele deu a vida na cruz, portanto, para nós. Para quê? Para que nós um dia usufruíssemos essa liberdade e aquilo que Ele nos prometeu no verso 10. Eu vim para que tenham uma vida em abundância, uma vida mais no aspecto espiritual, mas portanto o Senhor sempre prometeu àqueles que o seguem que providenciará, como o pastor providenciará pastagens para as suas ovelhas, Ele também providenciar para o nosso cotidiano aquilo que necessitamos. Portanto, sobre tudo isso, e também quando começar aqui nesta vida e ter uma vida de propósito. Portanto, o que é que ter uma vida de propósito? É estar no centro da vontade do Senhor. E isso é quando estamos lá, é que quando dependemos nele no dia a dia, aí é que temos a experiência da liberdade e a experiência desses dons que Ele nos dá do Espírito Santo. E portanto, esta foi precisamente a mensagem é uma mensagem mais curta, mas o bom pastor, portanto, como o Salmo 23 nos leva às pastagens. O que é que a ovelha, portanto, está sempre dependente do pastor, porque o pastor precisamente tem aquela confiança que ele hoje tem as pastagens verdes para o dia de hoje, e amanhã o bom pastor achará outras pastagens para nós. Isto significa que providenciará para nós, e portanto quando nós o seguimos, portanto isso não há, tanto providenciará para o cotidiano, e providenciará também com esses dons espirituais que precisamos mais, especialmente nesta altura em que vivemos, não é? que estamos a viver, que nunca, e portanto para que tenhamos essa liberdade e propósito, e ter esperança que isto, portanto, vai mudar, e o Senhor, não há sempre bem que sempre dure,
como dizem, nem mal que nunca se acabe. E portanto esta foi a mensagem por esta semana. Portanto, como eu li no Evangelho de São João no 10, tem o Salmo 23 e portanto, os profetas do Antigo Testamento, Ezequiel no capítulo 34, Isaías no capítulo 40, Jeremias no capítulo 23, portanto, falam do bom pastor também. Isto é uma das passagens mais outros profetas falam sobre a vida pastoril como um exemplo, como uma parábola ou como uma metáfora, para explicar, portanto, Jesus sempre usou isso para explicar, portanto, as pessoas que eram mais pastores e agricultores, nessa área usava isso para que as pessoas entendessem. E, portanto, foi esta a mensagem. Portanto, nunca quero deixar nenhuma mensagem sem vos convidar a ter o Senhor como o Deus da vossa vida e o nosso Salvador. O que é que eu tenho de fazer? Sempre como eu digo, a única maneira de estar presente com o Senhor é, portanto, por ele o arrependimento. O preço por nossos pecados foi pago há 2000 anos atrás. O que é que eu tenho de fazer? O Senhor vinha na minha vida, perdoai meus pecados, eu sei que sou um pecador e, portanto, quero ter salvação, quero ter essa vida abundante como eu expliquei aqui nesta passagem, agora, e um dia ter a experiência da vida eterna que nunca será muito melhor, como nos diz nos Efésios, que nunca nem a mente tão pouco tem noção do que é a grandeza que será o céu e a eternidade quando esta vida acabar. E, portanto, para estar lá, tendes que vos arrepender de ir. Para os que já seguem o Senhor, portanto, leiam as Escrituras e, portanto, com oração isto dá-nos força, especialmente para atravessarmos esta crise que estamos. E, portanto, quero uma oração também para as pessoas que atravessam esta epidemia mundial e, portanto, que dê força e proteção, especialmente àqueles que trabalham com os doentes e portanto, que o Senhor dê poder e o espírito de fortaleza para que façam o seu trabalho dia a dia, tomar conta daqueles e aqueles que já que faleceram estão na eternidade, que o Senhor tenha um lugar no seu eternal reino. E, portanto, esta foi a mensagem. Espero estar aqui na próxima semana e então até lá tenham uma boa semana e que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hi, my name is Joe Bernardo. Once again, we are here in the São Paulo Church in Brookfield, and we finished another message in Portuguese of our program Coffee with Joe. Today, we talk about as goal remember what we talked about last week was about the heaven and that place. The Bible never give just a glimpse or in the book of Revelation if we don't know too much, because as our Lord said, if you tell was one leader in Israel, a man who knew the word, and he was a rabbi, and his name was Nicodemus. If I talk about things that from the earth you don't understand, if I talk about things from heaven, so you are even zero. So our Lord gave us that example to us, and we develop that I love that message, and we talk about the heavens. Today we talk about the Good Shepherd. The Good Shepherd. This is the analogy, like a metaphor our Lord used in the four Gospel, but through the Bible, like Isaiah in the chapter 40, Ezekiel 34, and Jeremiah 23, will talk about the passage about the Good Shepherd and the way the good, as the Lord, the Shepherd of the house of Israel. And the sheep was always the people, and today. So before that, so I go read a few verses from the John's Gospel, and I have already a few verses I'm gonna read to you from the chapter 10. So John 10 start with in verse 11. I am the good shepherd.
the good shepherd lays down his life for the sheep. The hired man who is not the shepherd and does not own the sheep sees the wolf coming and leaves the sheep and runs away. And the wolf snatches them and scatters them. The hired man therein runs away because the hired man does not care for the sheep. I am the good shepherd. I know my own and my own know me. Just as the Father knows me and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. I have other sheep that do not belong to this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. And I come that they may have life and have it abundantly. The word of the Lord. So to start, it says Jesus, as I read in this passage, claimed to himself he was the good shepherd. You remember the Psalm 23? That psalm, pretty much a lot of people know that psalm, even those that are not believers. Jesus was staying in this public ministry with the sheep of the house of Israel, living maybe in the period of about 3 years, I mean, living, eating, and then over this sheep. This time was the sheep was his disciples. He knew them intimately, the disciples, and over the course of the 3 years, a few they will know him, our Lord intimately too. Like sheep with their shepherd, they all recognize his voice and follow him. The first point we had in this message was the connection between hearing and obeying, like everything else. When the sheep hear the shepherd's voice, they follow him. They listen in order to obey. They know that listen to the shepherd will protect, guide, and provide for them. Like the sheep, we need to respond to the God's call. Jesus, our good shepherd, and respond when he calls us. If we have a problem hard of hearing, like I said, sometimes what happen, you may miss out on the sum of his protection, the guidance, and the provision. Because when you hear a voice like a sheep, it's very easy to go astray. When we start to go where the sheep are ourselves, and we start to go our own way, what happened? So later, you never are wise enough to take the right decision, and so later we end up missing his protection, miss his guidance, and miss his provision. Jesus promised he was a good shepherd. He's willing to even do everything necessary to protect this sheep on that protection. So putting his own life in the line like he did it, and to defend his flock, and Jesus was willing to make that kind of sacrifice. The sacrifice he made was when he died in the Calvary, as he promised. He not only promised, and he did it the way he foretold. And 5 times, just in this passage, the chapter 10 of the John's Gospel, Jesus proclaimed he's going to lay down his life for his sheep. And his point called be any clear of what that means. All the good shepherd will sacrifice his life for the sheep. We are that sheep we're talking about. And Jesus understood that all be required of him, and this statement show he was willing to see through, to that the foreshadow that our Lord said, because our Lord not only was a man, but he was a divine. That's why he can see through the present, the past and the future, and that's why however, how Jesus was willing and the authority to lay down his life for us,
he had the authority, as he promised, he take his life back again. So what is this supposed to mean to us? It means about his resurrection. He promised, nobody takes my life. I lay down my life for the sheep, and I have the power to take the life back again. So that life was when he resurrected from the dead. So it was the promise of resurrection. This is one of the several times that we talk about that. So, and this. Jesus claims about it, and there was one a few times, several times Jesus claims about the resurrection, the power to resurrect from the dead. To summarize, Jesus said, I come that you have life and that have more abundantly, all you're talking about. A lot of people always, sometimes they misquote this verse, they talk that with the abundance life, it will be a lot of, you have any problems, they have possessions, money, or else and they have, but he talk more specific about the life in the spirit. Doesn't mean our Lord, the Good Shepherd, don't provide for our needs. Of course, he promised that too. But as we recite the Nicene Creed almost every week in our service, or it said, when you talk about Holy Spirit, Jesus promised, he said, we believe in the Holy Spirit, the giver of life. It's the same thing, or he said, I come for you have life. So the life in the Spirit. And he mentioned, so what are the gifts you have from the Spirit? So the gifts of the Spirit will be joy, peace, and protection. As a good shepherd, he protects. And more than that, the purpose and the meaning we have, and the will for our life. That's what is attained for us when he died on the cross. And the promise is, this, if you follow me, if you follow the Good Shepherd, all that promise will become true. And that's true because all of us who follow the Lord know his promise always is true. The question, will obey the Good Shepherd? When he calls us, you obey his voice, follow him, or you go like the sheep sometimes go astray, and missing in this protection, missing in this guidance, and miss sometimes in this purpose and meaning you have for each one of us. To have a life abundant, to have life in the Spirit, and a life of freedom, to serve him, and that's where you really you find the freedom. Our Lord promised in the 2 chapters before, in the chapter 8 of this same gospel, he said, if the Son of Man set you free, you are free indeed. So are you free indeed? So that's a promise our Lord gives to us. And Jesus won that life, that abundant life. So the quality of life that Jesus come to bring, there is a huge difference between enjoying and the abundant life, as I mentioned, and the merely existing, just beer now, eating, go to job and everything. That's why something is missing in our life. But it's applied to us. This is for us believers. We can always choose to disobey and live that kind of life instead, or you have that abundant life that God promised. If our Lord Jesus promised this life, if you obey, this come true, because he always his promise in the word his word is true. And Jesus did not come just for you will have a pulse, heart beating, or you are alive, but spiritual death. And he came to give us the quality of life that includes, as I said, joy and purpose. He did to experience in this quality life where not in heaven, but he started to express that here and he started. That's his promise. You can live right now that kind of life and experience joy, peace, and purpose, freedom, and meaning, because that's the promise he gave to us. And all of you who follow the Lord, that's the truth. That peace and in the middle of, especially the circumstances you and I live in this moment, if you don't have the Lord, our will be like a hopeless, wishing and thinking, to work us through this especially this pandemic and all the circumstances. But he promised when you have that freedom and purpose, we can walk through anything, about anything. So Jesus offer is to us that quality of life is now, and the question, are you experiencing that, or you try take your own decisions,
have our own will and neglect the good shepherd, the one who can give us that freedom, give us that purpose and meaning. And if you don't, what I need to do to have that, to follow His word and to follow, or God give us a purpose and meaning for each one of us. The question, I obey or I take all my own decisions. So always that's the decision you take. If you don't wanna never receive Jesus Christ as your personal Savior, this never nothing this apply to you. Why, Joey, that won't apply? Because you need a transformation. We come with that nature of sin and we need a spiritual birth. That's so when you find as that abundant life our Lord talk about. Because what you need the Holy Spirit to indwell us. Our Lord promised when He died, I go to heaven and send you the Counselor. Is another name they give to the Holy Spirit. And the Counselor is the one, and He give us that abundant life. When you say always, as I mentioned in the Nicene Creed, we believe in the Holy Spirit, the giver of life is the one who gives us life in the Spirit, and they give us the strength and the power to walk through any circumstances if you are willing to obey. What am I supposed to do to have that kind of life? Always I said, I nailed that in every hour message. You gotta repent of your sins. All of us have that disease. We are not sinners because you sin, but you were when you born with that disease already. And until the age of the accountability can be 4, 5, or 6 years old. Before you are by nature sinners. Now, or by that time, we start to be sinners by practice. Because all of us now, you can lie, you can do all kind of, and we start doing that, and what am I supposed to do? You gotta to be transformed, you gotta repent and receive our Lord Jesus and as your personal Savior. And when you come to your life and you will be indwelled by the Holy Spirit, so we can start to live that life of abundant life is promised in the chapter 10 of the John's Gospel. So the Good Shepherd, if you're willing to accept Him, you can be a good shepherd and guide you all through your life until, and you can experience joy, peace now, not to wait until heaven, but you can experience it now. And you repent, say, Lord Jesus, a prayer like this, come to my life. I am a sinner. Just forgive my sins. You paid that in Calvary 2,000 years ago. By your blood, you shed in the cross. Forgive me. I want to have a place here and now in this life, have purpose and meaning. And when this life ends, have a place in your tabernacle. So this was the message we proclaimed in Portuguese. And I want to finish our message before pray for especially the people this pandemic. God give wisdom and knowledge to the scientists or doctors to have come with a vaccine to put end of this pandemic. I pray for those they work with the sick people and God give them strength and fortitude to handle that. And I pray for this nation, for the president, and I pray for this nation go in the right way and especially make as Jesus Christ the shepherd of that life and the shepherd of this country. And when you start doing that, maybe our direction is started the things they start to get put in order the way it was in the beginning of this nation. And I pray you have a nice week, and you start Monday to Saturday a working week. God give you the strength and purpose and the meaning for this week, and God willing, we'll be here next Sunday with another message in Portuguese and English. Until then, God richly bless you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.